tempo e, se não, com oração vocal e com obedecer, ganhará e merecerá o que deveria merecer por aqui, ou porventura mais. Também poderia haver algumas tão fracas de cabeça e de imaginação, como eu conheci, que lhes parece ver tudo quanto pensam. É muito perigoso. Como talvez se venha a tratar disto mais adiante, não direi aqui mais nada, pois alonguei-me muito nesta morada, porque é nela que creio entre mais almas. E, como também entra o natural juntamente com o sobrenatural, o demônio pode fazer mais dano, pois, nas moradas que estão por dizer, não lhe dá o Senhor tanto lugar. Seja ele para sempre louvado. Amém. Quintas moradas. Capítulo 1. Começa a tratar como na oração se une a alma com Deus. Dizem que se conhecerá a não ser engano. Ó irmãs! Como vos poderei eu dizer a riqueza e tesouros e deleites que há nas quintas moradas? Creio será melhor não dizer nada das que faltam, pois não se há de saber dizer, nem o entendimento sabe entender, nem as comparações podem servir para o declarar, porque são muito baixas as coisas da terra para este fim. Enviai do céu, Senhor meu, a luz para que eu possa dar alguma a estas vossas servas, pois sois servido que gozem algumas delas tão habitualmente destes gozos, para que não sejam enganadas, transfigurando-se o demônio em anjo de luz, pois elas empregam todos os seus desejos em desejar contentar-vos. E ainda que disse algumas, bem poucas aqui não entrem nesta morada que agora direi. Há mais e menos, e por isso digo que são mais as que entram nelas. Em algumas coisas das que direi que há neste aposento, creio bem que são poucas as que entram, mas, embora não seja se não chegar à porta, é grande a misericórdia que Deus lhes faz, porque, ainda que são muitos os chamados, são poucos os escolhidos. Assim digo agora que, embora todas as que trazemos este hábito sagrado do Carmo somos chamadas à oração e contemplação, porque este foi nosso princípio, desta casta vimos, daqueles nossos santos padres do Monte Carmelo, que em tão grande solidão e com tanto desprezo do mundo buscavam este tesouro, esta preciosa margarita de que falamos, poucas nos dispomos para que o Senhor nos faça encontrar. Porque quanto ao exterior, vamos bem para chegar ao que é preciso nas virtudes, mas para chegar aqui, temos muita necessidade, e não nos descuidar nem pouco nem muito. Por isso, minhas irmãs, agora pedir ao Senhor, já que de alguma maneira podemos gozar do céu na terra, que nos dê seu favor para que não fale por nossa culpa e nos mostre o caminho e dê forças na alma para cavar até achar este tesouro escondido. Pois é verdade que está em nós mesmas, e isto queria eu dar a entender, se o Senhor for servido que o saiba fazer. Disse forças na alma, para que entendais que não fazem faltas do corpo a quem Deus nosso Senhor não as dá, não impossibilita ninguém de adquirir suas riquezas, contanto que cada um dê o que tiver, já se contenta. Bendito seja tão grande Deus! Mas olhai, filhas, que, para isto de que tratamos, não quer que vos fiqueis com nada, pouco ou muito, tudo quer para si, e conforme ao que entenderdes que tendes dado, ser-vos-ão feitas maiores ou menores mercês. Não há maior prova para entender se a nossa oração chega ou não à união. Não penseis que é coisa sonhada, como a oração passada. Digo sonhada, porque assim parece que está a alma como que adormecida, que nem parece que está bem a dormir nem se sente desperta. Aqui, estão todas adormecidas e bem adormecidas as coisas do mundo e a nós mesmas, porque, na verdade, fica-se como sem sentidos durante o pouco tempo que dura, nem se pode pensar, ainda que se queira, aqui não é preciso artifício para suspender o pensamento. Até o amar, se o faz, não entende como, nem o que é que ama, nem o que queria, enfim, como quem de todo está morto ao mundo para viver mais em Deus. E assim é uma morte saborosa, um arrancar de alma de todas as operações que pode ter, estando no corpo, deleitosa porque, ainda que de verdade pareça que a alma se aparta dele, é para melhor estar em Deus,
e de tal maneira que até não sei se lhe fica vida para respirar. Agora eu estava pensando e parece-me que não, ao menos se o faz não se entende que o faz. Todo o seu entendimento se querer empregar em entender algo do que sente e, como não chegam suas forças, fica-se espantado de maneira que, se não se perde de todo, não minei a pena em mão, como se costuma dizer de uma pessoa que está tão desmaiada, que nos parece morta. Ó! Segredos de Deus! Não me cansaria de procurar como vos dar a entender, se pensasse acertar em alguma coisa, e assim direi 1000 desatinos, para se alguma vez atinar, louvemos muito ao Senhor. Disse que não era coisa sonhada, porque namorada que fica dita, até que a experiência seja muita, fica a alma duvidosa do que foi aquilo, se foi ilusão, se estaria sonhando, se foi dado por Deus, ou se o demônio se transfigurou em anjo de luz. Fica com 1000 suspeitas e é bem que as tenha, porque, como disse, até a própria natureza nos pode enganar ali alguma vez, pois, embora não haja tanto lugar para entrarem as coisas peçonhentas, umas lagartixas sim, porque são delgadas e por onde quer que seja se metem, e conquanto não façam dano, em especial se não fazem caso delas, como disse, porque são pensamentos que procedem da imaginação e do que fica dito, importunam muitas vezes. Aqui, por delgadas que sejam as lagartixas não podem entrar nesta morada, porque nem há imaginação, nem memória nem entendimento que possa impedir este bem. E ousarei afirmar que, se é verdadeiramente união de Deus, não pode entrar o demônio nem fazer nenhum dano, porque está Sua Majestade tão junto e unido com a essência da alma, que ele não ousará aproximar-se, nem mesmo deve entender este segredo. E é claro, pois, se dizem que não entende o nosso pensamento, menos entenderia coisa não tão secreta, que Deus nem é fia do nosso pensamento. Ó! Grande bem, situação onde este maldito não nos faz mal. Assim fica a alma com tão grandes lucros, por Deus trabalhar nela sem que ninguém o estorve, nem nós mesmos. Que vos não dará quem é tão amigo de dar e pode dar tudo o que quer. Parece que vos deixo confusas dizendo se é união de Deus e que há outras uniões. Se as há, ainda que sejam em coisas vãs, quando cá se ama muito, também os transportará ao demônio, mas não da maneira que Deus o faz nem com o deleite, satisfação e paz e gozo da alma. É sobre todos os gozos da terra, sobre todos os deleites e sobre todos os contentos, e mais ainda, pois, considerando onde se engendram, nada tem que ver estes contentos com os da terra, que é muito diferente seu sentir, como tereis experimentado. Disse eu uma vez que é como se fosse nesta grosseria do corpo ou na medula e atinei bem, pois não sei como dizer-o melhor. Parece-me que ainda não vos vejo satisfeitas porque vos parecerá que vos podeis enganar, que este interior é coisa difícil de examinar, e, ainda que, para quem tenha passado por isto, basta o que fica dito, porque há grande a diferença. Quero dar-vos um sinal claro, pelo qual não vos podeis enganar nem duvidar se foi de Deus, que Sua Majestade me trouxe hoje à memória, e, a meu parecer, é o sinal certo. Sempre em coisas dificultosas, ainda que me pareça que entendo e digo a verdade, uso esta linguagem de que me parece, porque, se me enganar, estou bem preparada a acreditar no que disseram os que têm muitas letras. Porque, ainda que não tenham passado por estas coisas, tem não sei que, os grandes letrados, que, como Deus os tem para a luz da sua igreja, quando é uma verdade, dá-lhes luz para que as admitam, e se não são dissipados, mas servos de Deus, nunca se espantam de suas grandezas, pois bem têm entendido que Ele pode muito e muito mais. E, enfim, embora algumas coisas não sejam tão declaradas, outras devem achar escritas, por onde veem que estas também podem suceder. Disto tenho grandíssima experiência, e também a tenho de uns meios letrados espantadiços, que me custaram muito caro. Pelo menos, creio que, quem não crê que Deus pode muito mais e que teve e tem por bem de o comunicar algumas vezes às suas criaturas,
tem bem cerrada a porta para receber tais mercês. Por isso, irmãs, nunca isto vos aconteça, mas crede de Deus muito mais e não ponhais os olhos em se são ruins ou bons aqueles a quem Deus as faz, pois Sua Majestade o sabe, como vos disse. Não temos de nos meter nisso, senão com simplicidade de coração e humildade servir a Sua Majestade e louvá-lo por suas obras e maravilhas. Pois, voltando ao sinal que digo ser o verdadeiro, já vedes esta alma quem Deus fez tonta de todo para melhor imprimir nela a verdadeira sabedoria, que nem vê, nem ouve, nem entende o tempo em que está assim, que sempre é breve, e até muito mais breve lhe parece a ela do que deve ser. Fixa-se Deus a si mesmo no interior daquela alma de modo que, quando volta a si, de nenhuma maneira pode duvidar que esteve em Deus e Deus nela. Com tanta firmeza lhe fica esta verdade, que, ainda que passem anos sem Deus voltar e fazer-lhe aquela mercê, nem lhe esquece nem pode duvidar que esteve assim. Isto, sem falar dos efeitos com que fica, dos quais falarei depois, isto é o que faz muito ao caso. Pois dir-me-eis, como viu e como entendeu isto, se não se vê nem se entende. Não digo que o viu então, senão que o vê depois claramente, e não porque seja visão, mas sim uma certeza que fica na alma, que só Deus a pode dar. Eu sei de uma pessoa que não tinha chegado ao conhecimento que Deus estava em todas as coisas por presença e potência e essência e, por uma mercê que Deus lhe fez desta sorte, o veio a crer de tal maneira, que embora um meio letrado dos que tenho dito, a quem perguntou o modo como estava Deus em nós, ele sabia tão pouco como ela antes de Deus lhe dar a entender, lhe disse que estava somente pela graça. Ela tinha já tão fixa a verdade, que não acreditou e perguntou a outros que lhe disseram a verdade, com o que se consolou muito. Não vos haveis de enganar parecendo-vos que esta certeza fica em forma corporal, como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo está no Santíssimo Sacramento, ainda que não o vejamos, porque é que não fica assim, mas só a divindade. Pois, se o que não vimos, como nos fica com essa certeza? Isso não sei eu, são obras suas, mas sei que digo a verdade, e quem não ficar com esta certeza, não diria eu que é a união de toda a alma com Deus, senão de alguma potência, ou outras muitas maneiras de mercês que Deus faz à alma. Em todas estas coisas não havemos de buscar razões para ver como foi, pois, se não chega o nosso entendimento a entendê-lo, para que nos queremos desvanecer? Basta ver que é todo-poderoso quem o faz, pois nada podemos, por mais diligências que façamos para o alcançar, senão que é Deus que o faz, não o queiramos entender. Agora me lembro, acerca disto que digo, de nada contribuirmos da nossa parte, do que tendes ouvido que diz a esposa nos cantares, levou-me o rei à adega do vinho ou meteu-me, creio que diz. E não diz que foi ela. E diz também que andava buscando a seu amado, por uma e outra parte. Esta, entendo é a adega onde nos quer meter o Senhor, quando quer e como quer, mas, por mais diligências que façamos, não podemos entrar. Sua Majestade é quem nos há de meter e entrar ele no centro da nossa alma, e, para melhor mostrar suas maravilhas, não quer que nisto tenhamos mais parte do que da vontade que de todos se lhe rendeu, nem que se lhe abra a porta das potências e dos sentidos, pois todos estão adormecidos, mas entrar no centro da alma sem porta alguma, como entrou onde estavam seus discípulos quando disse, Pax vobis, e saiu do sepulcro sem levantar a pedra. Adiante vereis como Sua Majestade quer que o goze a alma em seu mesmo centro, e ainda muito mais do que aqui, na última morada. Ó filhas! Muito veremos se não quisermos ver mais que a nossa baixeza e miséria, e entender que não somos dignas de ser servas de um Senhor tão grande, que nem podemos alcançar suas maravilhas. Seja Ele para sempre louvado. Amém. Capítulo 2. Prossegue no mesmo. Declara a oração de união por uma comparação delicada. Diz os efeitos com que fica a alma. É muito para ter em conta.
Parecer-vos-á que já está dito tudo o que há a ver nesta morada, mas falta muito, porque, como disse, há mais e menos. Quanto ao que é união, não creio que saberei dizer mais, mas quando a alma a quem Deus faz estas mercês se dispõe, há muitas coisas a dizer do que o Senhor opera nelas. Algumas direi do modo como ela fica. Para melhor o dar a entender, quero aproveitar-me de uma comparação que é boa para este fim, e também para vermos como, embora nesta obra que faz o Senhor não possamos fazer nada, podemos fazer muito, dispondo-nos para que Sua Majestade nos faça esta mercê. Já tereis ouvido as maravilhas de Deus no modo como se cria seda, que só Ele pode fazer semelhante invenção, e como, de uma semente, que é a maneira de pequenos grãos de pimenta, que eu nunca vi, mas ouvi-o dizer, e assim, se algo for torcido, não é minha culpa, com o calor, em começando a ver folhas nas amoreiras, começa esta semente a viver, até que haja este mantimento de que se sustenta, está como morta. E com folhas de amoreira se criam, até que, depois de grandes, lhes põem os ramitos e ai, com as boquitas, vão por si mesmas fiando a seda, e fazem uns casulos muito apertados onde se encerram e acabam esta larva, que é grande e feia, e sai do mesmo casulo uma borboletazinha branca, muito graciosa. Mas, se isto não se visse no contassem de outros tempos, quem o poderia crer? E com que razões poderíamos concluir que uma coisa não tão sem razão como é uma lagarta ou uma abelha, seja tão diligente em trabalhar para nosso proveito e com tanta indústria, e a pobre lagartixa perca a vida na demanda? Para um pouco de meditação basta isto, irmãs, ainda que não vos diga mais, pois nisto podeis considerar as maravilhas e sabedoria do nosso Deus. Pois, que seria se conhecêssemos a propriedade de todas as coisas? De grande proveito é ocuparmos-nos em pensar estas grandezas, alegrarmos-nos em ser esposas de rei tão sábio e poderoso. Tornemos ao que dizia. Então começa a ter vida esta lagarta quando, com o calor do Espírito Santo, se começa a aproveitar do auxílio geral que Deus nos dá a todas, e quando começa a aproveitar-se dos remédios que deixou na sua igreja, assim de como continuar com as confissões, como também com boas leituras e sermões, que são remédio que pode ter uma alma que está morta em seu descuido e pecados e metida em ocasiões. Então começa a viver e vai se sustentando nisto em boas meditações, até estar crescida, que é o que a mim me faz ao caso, pois o resto pouco importa. Crescida, pois, esta lagarta, que é o que fica dito no princípio disto que escrevi, começa a fabricar a seda e a edificar a casa onde há de morrer. Esta casa quereria eu dar a entender aqui, que é Cristo. Em qualquer parte me parece ter lido ou ouvido que nossa vida está escondida em Cristo ou em Deus, o que é tudo um, ou que nossa vida é Cristo. Que isto seja ou não, pouco faz ao meu propósito. Pois vedes aqui, filhas, o que podemos fazer com o favor de Deus, que Sua Majestade mesmo seja nossa morada, como é na oração de união, edificando a nós mesmas. Parece que quero dizer que podemos tirar e pôr alguma coisa em Deus, pois digo que Ele é a morada, e que a podemos fabricar para nos metermos nela. Oh! Se o podemos. Não tirar ou acrescentar em Deus, mas sim tirar e acrescentar em nós, como fazem estas lagartixas, que não teremos ainda acabado de fazer nisto tudo quanto podemos, quando este trabalhito que não é nada, junte Deus com sua grandeza, e lhe dê tão grande valor, que mesmo o Senhor seja o prêmio desta obra. E assim como foi Ele quem fez quase tudo à sua custa, assim também quero juntar nossos trabalhinhos com os grandes trabalhos que padeceu Sua Majestade, e que tudo seja uma só coisa. E, pois, minhas filhas, damos-nos preço em fazer este trabalho e a tecer este casulo, despojando-nos do nosso amor próprio e da nossa vontade, deixando de estar presas a qualquer coisa da terra, fazendo obras de penitência, oração, mortificação, obediência e tudo mais que sabeis,
assim fizéssemos como sabemos e somos ensinadas naquilo que havemos de fazer. Morra, morra este verme tal como da sede em acabando de fazer aquilo para que foi criado, e vereis como vemos a Deus, e nos vemos tão metidas em sua grandeza como está esta lagartita em seu casulo. Olhai que digo ver a Deus, assim como deixo dito que ele se dá a sentir nesta maneira de união. Vejamos, pois, o que sucede a esta lagarta, pois para isto é que tenho dito tudo mais quando está nesta oração, bem morta está o mundo, sai uma borboleta branca. Ó, grandeza de Deus! E como sai daqui uma alma por haver estado um pouquinho metida na grandeza de Deus e tão junta com Ele, que, a meu parecer, nunca chega a meia hora. Eu vos digo de verdade, que a mesma alma não se conhece a si mesma, porque a diferença que há de uma lagarta feia para uma borboletazinha branca, a mesma diferença há aqui. Não sabe como pode merecer tanto bem, de onde lhe pode vir, quero dizer, que bem sabe que o não merece, vê-se com um desejo de louvar ao Senhor que queria desfazer-se e morrer por ele 1000 mortes. Logo começa a ter o de padecer grandes trabalhos, sem poder fazer outra coisa. Os desejos de penitência grandíssimos, o de solidão, o de que todos conheçam a Deus, e daqui lhe vem uma grande pena de ver que é ofendido. E, ainda que namorada que segue se tratará mais destas coisas em particular, embora o que há nesta morada e na que segue depois seja quase tudo é muito diferente a força dos efeitos, porque, como disse, se depois que Deus faz chegar uma alma até aqui, ela se esforça a ir por diante, verá grandes coisas. Ó! Ver o desassossego desta borboletazinha, apesar de nunca ter estado mais quieta e sossegada em sua vida, é coisa para louvar a Deus. Não sabe onde pousar e tomar assento. Depois de o ter tido tal, tudo, da terra descontenta, em especial quando são muitas as vezes que Deus lhe dá deste vinho, quase de cada vez fica com novos lucros. Já não tem em nada as obras que fazia sendo lagarta, que era tecer a pouco e pouco casulo, nasceram-lhe asas. Como se há de contentar, podendo voar, andando passo a passo. Tudo lhe parece pouco de quanto pode fazer por Deus, segundo os seus desejos. Não tem por muito que passaram os santos, entendendo já por experiência como ajuda o Senhor e transforma uma alma que já não parece ela, nem ainda a sua figura. Pois a fraqueza que antes parecia ter para fazer penitência, já encontra forte, o apego que tinha aos parentes, amigos ou fazenda, que nem lhe bastavam atos, nem determinações, nem o querer apartar-se, pois antes lhe parecia então que se achava mais presa, já é de maneira que lhe pesa ver-se obrigada àquilo que, para não ir contra Deus, é preciso fazer. Tudo a cansa, porque provou que o verdadeiro descanso não o podem dar as criaturas. Parece que me alongo, e muito mais poderia dizer, e a quem Deus tiver feito esta mercê verá que fico aquém, e assim não é de admirar que esta borboleta busque novo assento, assim como se acha nova e estranhas coisas da terra. Mas, aonde irá a pobrezita? Voltar adonde saiu, não pode, que, como está dito, não está na nossa mão, por mais que façamos, até que Deus seja servido de nos tornar a fazer esta mercê. Ó Senhor, e que novos trabalhos começam para esta alma. Quem dissera tal, depois de mercê tão subida? Enfim, de uma maneira ou de outra, há de haver cruz enquanto vivemos. E quem disser que, depois que chegou aqui, sempre está com descanso e regalo, diria eu que nunca chegou, e não foi senão algum gosto, se é que entrou na morada anterior, e ajudado pela fraqueza natural, e até, talvez, pelo demônio, que lhe dá a paz para lhe fazer depois muito maior guerra. Não quero dizer que não tenham paz os que chegam aqui, que a têm, e muito grande, porque os mesmos trabalhos são de tanto valor e de tão boa raiz, que, embora muito grandes, deles mesmos sai a paz e o contentamento. Do mesmo descontentamento que dão as coisas do mundo,
Nasce um desejo tão penoso de sair dele, que, se algum alívio tem, é pensar que Deus quer que viva neste desterro, e não basta, porque ainda a alma, com todos os lucros, não está tão rendida à vontade de Deus, como se verá adiante, conquanto não deixe de se conformar, mas é com um grande sentimento, porque não pode mais, pois mais não lhe foi dado, e com muitas lágrimas. Cada vez que tem oração é esta a sua pena, que procede, talvez em certo modo, da bem grande pena que lhe dá ao ver que é Deus ofendido e pouco estimado neste mundo e as muitas almas que se perdem, tanto de hereges, como de mouros. Conquanto as que mais a lastimam sejam as dos cristãos, pois ainda que vê que é grande a misericórdia de Deus, e por mal que vivam se podem emendar e salvar, teme todavia que se condenem muitos. Ó, grandeza de Deus! Poucos anos antes, e ainda talvez há dias, estava esta alma que não se lembrava senão de si. Quem a meteu então penosos cuidados? Embora queiramos ter sobre isto muitos anos de meditação, tão penosamente como sente agora esta alma, não o poderemos sentir. Mas, valha-me Deus! Se muitos dias e anos eu procuro exercitar-me a pensar no grande mal que é o ser Deus ofendido e que estes que se condenam são filhos seus e irmãos meus, e os perigos em que vivemos, e quão bem nos vai sair desta miserável vida, não bastará. Aí não, filhas, pois não é a pena em que se sente aqui como as de cada terra. Esta bem a poderíamos ter com o favor do Senhor, pensando muito nisto. Mas não chega ao íntimo das entranhas, como aqui, que parece despedaça uma alma e o mói, sem ela o procurar, e ainda às vezes sem o querer. Pois que é isto? Donde procede? Eu vo-lo direi. Não tendes ouvido, pois já disse aqui de outra vez, embora não a este propósito, da esposa, que a meteu Deus na adega do vinho, e ordenou nela a caridade. Pois assim é isto. Como aquela alma já se entrega em suas mãos, e o grande amor a tem tão rendida, não sabe nem quer mais senão que Deus faça dela o que quiser, que jamais fará Deus esta mercê, penso eu, a não ser a alma ou quem já toma por muito sua, e quer que, sem que ela entenda como, saia dali marcada com seu selo. Porque verdadeiramente a alma ali não faz mais do que a cera quando alguém lhe imprime o selo, pois a cera não imprime em si mesma. Somente está disposta, digo, branda, e ainda, para esta disposição, tampouco é ela que se abranda, mas fica quieta e o consente. Ó, bondade de Deus, que tudo há de ser a vossa custa. Só quereis a nossa vontade que não haja impedimento na cera. Pois vede, irmãs, o que o nosso Deus faz aqui para que esta alma já se conheça por sua, dá-lhe do que tem. Que é o que teve seu filho nesta vida, não nos pode fazer maior mercê quem, mais do que ele, devia querer sair desta vida. E assim o disse sua majestade na ceia, com desejo desejei, pois como, Senhor, não se vos pôs diante a trabalhosa morte de que havias de morrer, tão penosa e espantosa. Não, porque o grande amor que tenho e o desejo de que se salvem as almas sobrepuja, sem comparação, essas penas, e as grandíssimas que padeci e padeço, desde que estou no mundo, são bastantes para ter as outras em nada, em sua comparação. É assim que muitas vezes tenho meditado nisto, e sabendo eu o tormento que passo e tem passado certa alma que conheço de ver ofender a nosso Senhor, tormento que lhe é tão insofrível, que muito mais quisera ela morrer que sofrê-lo, e pensa, se uma alma com tão pouquíssima caridade, comparada com a de Cristo, que se podia dizer quase nenhuma em comparação, sentia este tormento tão insofrível, qual não seria o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e que vida não deveria ele passar, pois todas as coisas lhe eram presentes e estava sempre vendo as grandes ofensas que se faziam a seu Pai. Sem dúvida alguma, eu creio que foram muito maiores que as da sua sacratíssima paixão, porque então já vi o fim destes trabalhos, e com isto, e com o contento de ver o nosso remédio com sua morte mostrar o amor que tinha a seu Pai em padecer tanto por ele, se moderariam as dores, tal como acontece cá na terra aos que, com a força do amor,
fazem grandes penitências, que quase não as sentem, antes quereriam fazer mais e mais, e tudo lhes parece pouco. Pois, que seria este sentimento em sua majestade, vendo-se em tão grande ocasião de mostrar a seu Pai quão perfeitamente cumprirem obedecer-lhe, e com amor do próximo. Ó, grande deleite, padecerem fazer a vontade de Deus. Mas, o ver tão de contínuo tantas ofensas feitas à sua majestade, e tantas almas irem ao inferno, tenho por coisa tão dura que, creio, se não fora mais que homem, um dia daquela pena bastava para acabar muitas vidas, quanto mais uma. Capítulo 3. Continua a mesma matéria. Fala de outra maneira de união que pode alcançar a alma com o favor de Deus e quanto importa para isto o amor do próximo. É muito proveitoso. Pois voltemos à nossa pombinha e vejamos alguma coisa do que Deus dá neste estado. Sempre se entende que há de procurar ir adiante no serviço de nosso Senhor e no conhecimento próprio, porque, se não faz mais do que receber esta mercê e, como coisa já segura, se descuida em sua vida e torce o caminho do céu, que são os mandamentos, acontecer-lhe-á como a borboleta que sai do bicho da seda, que deita a semente para que se produzam outras e ela fica morta para sempre. Digo que deita a semente, porque tenho para mim que Deus quer que uma mercê tão grande não seja dada de balde, mas, já que a alma não se aproveita dela para si, aproveite a outros. Porque, como fica com estes desejos e virtudes todo o tempo em que perdura no bem, faz aproveitar a outras almas e de seu calor lhes comunica calor, e ainda quando tem já perdido, acontece ficar com essa ânsia de que aproveitem outros, e gosta de dar a entender as mercês que Deus faz a quem ama e serve. Eu conheci uma pessoa a quem lhe acontecia assim, que estando muito perdida, gostava de que se aproveitassem outras com as mercês que Deus lhe tinha feito e mostrar o caminho de oração às que não entendiam, e fez-lhes muito e muito proveito. Depois voltou o Senhor a dar luz. Verdade é que ainda não tinha os efeitos que ficam ditos. Mas, quantos deve haver, que os chama o Senhor ao apostolado, como a Judas, comunicando com eles, e os chama para os fazer reis, como a Saul e depois, por sua culpa se perdem. Donde tiraremos, irmãs, que, para ir merecendo mais e mais e não nos perdermos como estes, a segurança que podemos ter é a obediência e não se desviar da lei de Deus, digo, aqueles a quem ele fizer semelhantes mercês, e mesmo a todos. Parece-me que fica um tanto obscuro, apesar de tudo quanto tenho dito desta morada. Pois há tanto lucro em entrar nela. Bom, será que não pareça ficarem sem esperança aqueles a quem o Senhor não dá coisas tão sobrenaturais, pois a verdadeira união se pode muito bem alcançar, com o favor de nosso Senhor, se nós nos esforçamos em procurá-la, não tendo a vontade senão atada com o que for a vontade de Deus. Ó! Quantos haverá que digamos isto e nos pareça que não queremos outra coisa e morreríamos por esta verdade, como creio já ter dito. Pois, eu vos digo e dilo-ei muitas vezes, que, quando assim for, haveis alcançado esta mercê do Senhor e nada se vos dê desta outra união regalada que fica dita, pois o que há de maior preço nela, é o proceder desta que agora digo, nem tenhais pena por não poder chegar a que fica dita, se não é muito certa a união da nossa vontade estar resignada na de Deus. Ó! Que união esta para desejar! Venturosa a alma que a tiver alcançado, pois viverá nesta vida com descanso e na outra também, porque nenhuma coisa dos sucessos da terra afligirá, a não ser que se veja em algum perigo de perder a Deus ou ver que ele é ofendido, nem enfermidade, nem pobreza, nem mortes, a não ser de quem há de fazer o falta na igreja de Deus, pois bem vê esta alma que ele sabe melhor o que faz, do que ela o deseja. Deveis notar que há penas e penas, porque há algumas penas produzidas de súbito pela natureza, e do mesmo modo os contentamentos, e até da caridade apiedando-se dos próximos, como fez nosso Senhor quando ressuscitou a Lázaro, e estas não impedem a união com a vontade de Deus, nem tampouco perturbam a alma com uma paixão inquieta,
desassossegada, que dura muito. Estas penas passam depressa, pois, como disse dos gozos na oração, parece que não chegam ao fundo da alma, senão a estes sentidos e potências. Andam por estas moradas anteriores, mas não entram na que está por dizer em último lugar, pois, para isto é preciso que fica a dita da suspensão das potências. Poderoso é o Senhor para enriquecer as almas por muitos caminhos e trazê-las a estas moradas, e sem ser pelo atalho que fica dito. Mas adverti bem nisto, filhas, é necessário que morra a lagarta, e mais a vossa custa, porque ali ajuda muito para morrer ver-se em vida tão nova, a que é mister que, vivendo nesta, a matemos nós mesmas. Eu vos confesso que será com muito mais trabalho, mas tem-se o seu preço, e assim será maior o galardão, se sairdes com vitória. Quanto a ser possível, não há que duvidar, logo que haja união verdadeira com a vontade de Deus. Esta é a união que toda a minha vida tenho desejado, esta é a que peço sempre a nosso Senhor e é mais clara e segura. Mas, ai de nós, que poucos devemos chegar a ela, embora quem se guarda de ofender ao Senhor e entrou em religião lhe pareça que tudo está feito. Oh! Ainda ficam umas lagartas que não se dão a conhecer, até que, como a que roeu a era de Jonas, nos roam as virtudes com um amor próprio, uma própria estimação, um julgar os próximos, embora seja em poucas coisas, uma falta de caridade com eles não lhes querendo como a nós mesmos, ainda que, arrastando-nos, cumprirmos com a obrigação, para não ser pecado, não chegamos nem de longe ao que deve ser para estarmos de todo unidas com a vontade de Deus. O que pensais, filhas, que é a sua vontade? Que sejamos perfeitas, para sermos um com Ele e com o Pai, como Sua Majestade o pediu. Olhai quanto nos falta para chegarmos a isto. Digo-vos que estou escrevendo isto com grande pena de me ver tão longe e tudo por minha culpa. E não é preciso o Senhor fazer-nos grandes regalos para isso, basta o que nos deu, dando-nos o seu Filho, para nos ensinar o caminho. Não penseis que está a coisa em que, se morre meu pai ou irmão, eu me conforme tanto com a vontade de Deus que o não sinta, e se me vierem trabalhos e enfermidades, sofrê-los com contentamento. Bom é, e às vezes consiste em discrição, porque mais não podemos e fazemos da necessidade virtude. Quantas coisas destas faziam os filósofos, ou ainda que não seja destas, outras, portanto tem muito saber. Aqui, só estas duas nos pede o Senhor, amor de Sua Majestade e do próximo, é no que temos de trabalhar. Guardando-as com perfeição, fazemos a Sua vontade, e assim estaremos unidas com Ele. Mas, quão longe estamos de fazer como devemos a tão grande Deus estas duas coisas, como disse. Praz a Sua Majestade nos dê graça, para que mereçamos chegar a este estado, que em nossa mão está, se quisermos. O sinal mais certo que há, a meu parecer, para ver se guardamos estas duas coisas, é guardar bem a do amor ao próximo, porque, se amamos a Deus não se pode saber, embora haja grandes indícios para entender que o amamos, mas o amor do próximo, sim. E estáis certas que, quanto mais neste vos virdes aproveitadas, mais estáis no amor de Deus, porque é tão grande o que Sua Majestade nos tem, quem paga do que temos ao próximo, fará crescer o que temos a Sua Majestade por mil maneiras. Disto não posso eu duvidar. Importa-nos muito andar com grande advertência, vendo como andamos nisto, que, se é com muita perfeição, temos tudo feito, porque eu creio que, segundo é mal nosso natural, não chegaremos a ter com perfeição o amor do próximo, se não nascer de raiz do amor de Deus. Pois tanto nos importa isto, irmãs, procuremos ir entendendo como vamos neste ponto, mesmo em coisas pequenas, não fazendo caso de umas muito grandes, que assim por junto nos vêm na oração, parecendo-nos que faremos e aconteceremos por amor dos próximos e por uma só alma que se salve, porque, se as obras não correspondem, não é de crer que o faremos. Assim digo também da humildade de todas as virtudes.
São grandes os ardis do demônio que, para nos fazer crer que temos alguma, não a tendo, dará 1000 voltas ao inferno. E tem razão, porque fará muito dano, pois estas virtudes fingidas nunca vencem alguma vanglória, como são de tal raiz, assim como as que Deus dá, estão livres dela e de soberba. Eu gosto, algumas vezes, de ver umas almas que, quando estão em oração, lhes parece que quereriam ser abatidas e publicamente afrontadas por Deus, e depois encobririam uma falta pequena, se pudessem, ou, se não a fizeram, lhe atribuem, Deus nos livre. Pois veja bem quem isto não sofre, para não fazer caso do que ponto a sós determinou a seu parecer, que de verdade não foi determinação de vontade, pois quando esta é verdadeira, é outra coisa, mas sim alguma imaginação, pois nesta faz o demônio seus assaltos e enganos, e a mulheres, ou gente sem letras, poderá fazer muitos, porque não sabemos entender as diferenças entre as potências e a imaginação e outras 1000 coisas que há interiores. Ó irmãs, como se vê claramente onde está deveras o amor do próximo, em algumas de vós, e naquelas em que não está com esta perfeição. Se entendesseis o que nos importa esta virtude, não faríeis outro estudo. Quando vejo algumas muito diligentes em entender a oração que têm e muito encapotadas quando estão nela, que parece não ousam bolir nem minear o pensamento, para que não se lhes vá um pouquinho do gosto e devoção que tiveram, faz-me ver quão pouco entendem do caminho por onde se alcança a união. E pensam que ali está todo o negócio. Mas não, irmãs, não, obras quer o Senhor, e, se vês uma enferma ou quem podes dar algum alívio, não se te dê nada de perder essa devoção e te compadeças dela, e se tem alguma dor, te dou a ti também, e se for preciso, jejua, para que ela coma, não tanto por ela, mas porque sabes que teu Senhor quer isso. Esta é a verdadeira união com sua vontade, e se vires louvar muito a uma pessoa, te alegres muito mais do que se te louvassem a ti. Isto, na verdade, fácil é, pois se há humildade, antes terá a pena de se ver louvada. E esta alegria por se conhecerem as virtudes das irmãs é grande coisa, e quando virmos alguma falta em alguma, senti-la como se fossem nós e encobri-la. Muito disse noutras partes sobre isto, porque vejo, irmãs, que, se nisto houver quebra, estamos perdidas. Praz ao Senhor nunca haja. Logo que assim seja, eu vos digo que não deixareis de alcançar de sua majestade a união que fica dita. Quanto vos virdes carecidas nisto, ainda que tenhais devoção e regalos e alguma suspensãozita na oração de quietude, e vos pareça que já haveis chegado, que algumas logo lhes parecerá que está tudo feito, crede-me que não chegastes à união e pedi a nosso Senhor que vos dê com perfeição este amor do próximo e deixai fazer a sua majestade, que ele vos dará mais do que sabeis desejar, desde que vos esforceis e procureis isto em tudo o que puderdes, e forçar vossa vontade para que se faça em tudo a das irmãs, embora percais do vosso direito, ou esquecer o vosso bem pelo delas, por mais contradições que vos faça o vosso natural, e procurar tomar para vós o trabalho para o tirar ao próximo, quando se oferecer. Não penseis que isto não vos há de custar e que o haveis de achar já feito. Olhai o que custou a nosso esposo o amor que nos teve, para nos livrar da morte, a padeceu tão penosa como a morte na cruz. Capítulo 4. Prossegue o mesmo, declarando mais esta maneira de oração. Diz o muito que importa andar de sobreaviso, pois o demônio anda bem avisado para fazer voltar atrás no caminho começado. Parece-me que estais com o desejo de ver o que faz esta pombinha e onde pousa, pois fica entendido que não é em gostos espirituais, nem em contentos da terra, mais alto é o seu vôo. E não vos posso satisfazer este desejo até a última morada e praz a Deus me lembre ou tenha ocasião de o escrever, porque já passaram quase 5 meses desde que comecei até agora, e, como a cabeça não está para o tornar a ler, tudo deve ir desconcertado, e talvez diga algumas coisas 2 vezes. Como é para minhas irmãs, pouco vai nisso.
Todavia quero declarar-vos melhor o que me parece que é esta oração de união. Conforme ao meu engenho, farei uma comparação. Depois, diremos ainda mais desta borboletazinha, que não para, ainda que sempre frutifica fazendo bem a si e a outras almas, porque não acha o seu verdadeiro repouso. Já tereis ouvido dizer muitas vezes que se dispôs a Deus com as almas espiritualmente. Bendita seja sua misericórdia que tanto se quer humilhar. E ainda que seja comparação grosseira, eu não acho outra que melhor possa dar a entender o que pretendo, que o sacramento do matrimônio. Conquanto seja de diferente maneira, porque nisto que tratamos jamais há coisa que não seja espiritual, e o que é corpóreo fica muito aquém, e os contentos espirituais que dá ao Senhor, comparados com os gostos que devem ter os que se disposam, vão 1000 léguas de uns a outros, porque tudo é amor com amor, e suas operações limpidíssimas e tão delicadas e suaves, que não há palavras para as dizer, mas sabe o Senhor dá-las muito bem a sentir. Parece-me a mim que esta união ainda não chega a desposório espiritual, mas, tal como aqui no mundo, quando dois se hão de desposar, trata-se de saber se são conformes e que um e outro queiram, e até que se vejam, para que mais se satisfaçam um do outro. Assim aqui, pressupondo que o contrato esteja feito e esta alma muito bem informada, quão bem lhe vai e determinada a fazer em tudo a vontade de seu esposo, de tantas quantas maneiras ela vir que lhe dará gosto, e sua majestade, como quem bem entende se de facto é assim, está contente com ela, e faz-lhe esta misericórdia de querer que o conheça melhor e que, como dizem, venham à fala, e a junta consigo. Podemos dizer que isto é assim, porque assim se passa, ainda que em brevíssimo tempo. Ali já não há dar e tomar, mas sim o ver a alma, de uma maneira secreta, quem este é quem há de tomar por esposo, porque, pelos sentidos e potências, de nenhuma ponto maneira poderia entender em 1000 anos o que entende aqui em brevíssimo tempo. Mas, como é tal o esposo, só com aquela vista a deixa mais digna de que se venham a dar as mãos, como dizem, porque fica a alma tão enamorada, que faz da sua parte o que pode para que não se desconcerte este divino despossório. Mas, se esta alma se descuida e coloca a sua afeição em coisa que não seja ele, perderá tudo, e é tão grandíssima a perda, como são as mercês que ele vai fazendo, e muito maior do que se pode encarecer. Por isso, almas cristãs, aquelas a quem o Senhor fez chegar a estes termos, por amor dele vos peço que não vos descuideis, mas que vos aparteis das ocasiões, que ainda mesmo neste estado não está a alma tão forte que se possa meter nelas, como está depois de feito o despossório. Que é namorada que diremos após esta. Porque, a comunicação não foi mais do que uma vista de olhos, como dizem, e o demônio andará com grande cuidado a combater e a desviar este despossório. Depois, como já vê de todo rendida ao esposo, não ousa tanto, porque ele tem medo, e tem experiência que, se alguma vez o faz, fica ele com grande perda e ela com maior lucro. Eu vos digo, filhas, que tenho conhecido pessoas muito levantadas e chegarem a este estado e o demônio, com a sua grande subtileza e ardil, as tornar a ganhar para si. Deve juntar-se todo o inferno para isso, pois, como digo muitas vezes, não perdem só uma alma, mas uma grande multidão. Já ele tem experiência neste caso, porque, se olharmos a multidão de almas que Deus traz a si por meio de uma, é para loa muito pelos milhares que convertiam os mártires, por exemplo uma donzela como Santa Úrsula. Pois, quantas terão sido arrancadas ao demônio por S. Domingos e S. Francisco e outros fundadores de ordens, e perde agora por causa do Padre Inácio, o que fundou a companhia. Que todos, está claro, segundo lemos, recebiam mercês semelhantes de Deus. Que foi isto, senão que se esforçaram em não perder, por sua culpa, tão divino despossório. Ó, minhas filhas, que tão disposto está este Senhor a fazer-nos mercês agora como então, e até em parte mais necessitado de que as queiramos receber,
porque há poucos que olhem por sua honra, como então havia. Queremos-nos muito, há muita prudência para não perder nada dos nossos direitos. Oh! Que engano tão grande! O Senhor nos ilumine para não cairmos em semelhantes trevas, por sua misericórdia. Podereis perguntar-me ao estar em dúvida sobre duas coisas. A primeira, se a alma está tão unida com a vontade de Deus, como fica dito, como se pode enganar, pois ela em nada quer fazer a sua vontade. A segunda, por que vias pode entrar o demônio tão perigosamente, que se perca a vossa alma, estando tão apartadas do mundo e tão chegadas aos sacramentos em companhia, podemos dizer, de anjos. Pois, pela bondade do Senhor, todas elas não trazem outros desejos senão de o servir e de lhe agradar em tudo, que, para os que estão metidos nas ocasiões do mundo, já não é muito de admirar que se percam. Eu digo que nisto tendes razão, pois grande misericórdia nos fez Deus, mas, quando vejo, como já disse, que estava Judas em companhia dos apóstolos, e tratando sempre com o mesmo Deus, e ouvindo suas palavras, entendo que nisto não há segurança. Respondendo ao primeiro, digo que, se esta alma estivesse sempre unida à vontade de Deus, está claro que não se perderia, mas vem o demônio com umas subtilezas grandes, e debaixo da cor do bem vai apartando da vontade divina em coisitas de nada e metendo em algumas que ele lhe faz entender que não são más e, pouco a pouco, vai obscurecendo o entendimento e entibiando a vontade e fazendo crescer nela o amor próprio, até que, de uma em outra coisa, a vai apartando da vontade de Deus e chegando à sua. Com isto fica respondido ao segundo, porque não há encerramento tão encerrado aonde ele não possa entrar, nem deserto tão apartado aonde deixe de ir. E ainda outra coisa vos digo, que talvez o permita o Senhor para ver como se porta aquela alma quem escolheu para que seja a luz de outras, que, se há de ser ruim, mais vale que seja nos princípios do que depois, quando possa causar dano a muitas. Depois de pedir sempre a Deus na oração que nos tenha de sua mão e pensarmos muito de contínuo que, se Ele nos deixa, cairemos logo no abismo, como é verdade, e nunca estarmos confiadas em nós mesmas, pois seria desatino. A diligência que a mim se me oferece por mais certa é andar com particular cuidado e atenção, olhando como vamos nas virtudes, se vamos melhorando ou diminuindo em alguma delas, em especial no amor de umas para com as outras e no desejo de sermos tidas cada uma pela menor, e em coisas normais. Se olhamos bem a isso e pedimos ao Senhor que nos ilumine, logo veremos o lucro ou a perda. E não penseis que a alma, a quem Deus fez chegar a tanto, Ele a deixe tão depressa de sua mão, que o demônio não tenha muito a trabalhar, e sua majestade sente tanto que ela se lhe venha perder, que lhe dá 1000 avisos interiores de muitas maneiras, assim ela não poderá esconder o dano a si própria. Enfim, seja a conclusão disto, que procuremos ir sempre adiante. Se não há isto, andemos com grande temor porque, sem dúvida, algum assalto nos quer fazer o demônio, pois não é possível que, tendo chegado a tanto, deixe de ir crescendo, porque o amor jamais está ocioso e assim será muito mau sinal não ir adiante. Uma alma que pretendeu ser esposa do próprio Deus, e tem tratado já com sua majestade, e chegou ao termo que fica dito, não se há de deitar a dormir. E para que vejais, filhas, o que ele faz com as que já tem por esposas, comecemos a tratar das cestas moradas, e vereis como há pouco tudo em que poderemos servir e padecer e fazer para nos dispormos a tão grandes mercês. E poderá ser que nosso Senhor tenha ordenado que me mandassem escrever para que, postos os olhos no prêmio e vendo com sem medida sua misericórdia, pois com os vermes assim se quer comunicar e mostrar, esqueçamos nossos contentozinhos da terra e, postos os olhos em sua grandeza, corramos inflamadas em seu amor. Praz a Deus que eu acerte a declarar um pouco de coisas tão dificultosas, porque, se Sua Majestade e o Espírito Santo não moverem a minha pena, bem sei que será impossível. E se não há de ser para vosso proveito,
Suplico-lhe que não acerte a dizer nada, pois sabe Sua Majestade que não é outro meu desejo, tanto quanto posso entender de mim mesma, senão que seja louvado seu nome, e que nos esforcemos a servir a um Senhor que assim paga ainda cá na terra. Por aqui podemos entender alguma coisa do que nos há de dar no céu, sem os intervalos, trabalhos e perigos que há neste mar de tempestades. Porque, se não fora o perigo de o perder e ofender, seria um descanso que não se acabasse a vida até o fim do mundo, a fim de trabalhar por tão grande Deus e Senhor e Esposo. Praz a Sua Majestade mereçamos fazer-lhe algum serviço sem tantas faltas como sempre temos, ainda mesmo nas obras boas. Amém. Sextas Moradas. Capítulo 1. Trata de como, em começando o Senhor a fazer maiores mercês, há maiores trabalhos. Diz alguns e como se comportam neles os que estão nesta morada. É bom para quem tem trabalhos interiores. Venhamos, pois, com o favor do Espírito Santo, a falar das sextas moradas, onde a alma já fica ferida do amor do esposo e procura mais ocasiões para estar a sós e deixar tudo quanto pode, conforme é seu estado, e a pode estorvar nesta soledade. Está tão esculpida na alma aquela vista, que todo o seu desejo é torná-la gozar. Já disse que, nesta oração, não se vê nada, que se possa dizer ver, nem com a imaginação, digo vista, pela comparação que usei. A alma já está bem determinada a não tomar outro esposo, mas o esposo não, olha os grandes desejos que ela tem de que se façam já os desposórios. Pois ainda quer que o deseje mais e lhe custe alguma coisa em bem que é o maior dos bens. E, embora tudo seja pouco para tão grandíssimo lucro, digo-vos desde já, filhas, que não deixa de ser necessária aquela mostra e sinal que já se tem dele, para se poder levar esse trabalho. Ó, valha-me Deus! E quantos não são os trabalhos interiores e exteriores que padece até entrar nas sétimas moradas? Certo é que penso nisto algumas vezes e temo que, se o entendessem antes, seria dificultosíssimo determinar-se a fraqueza natural para o poder sofrer, nem se resolvesse a passar por isso, por maiores bens que se lhe representassem, salvo se tivesse chegado à sétima morada, pois aí já nada se teme que seja de molde a impedir a alma de se arrojar deveras a sofrer tudo por Deus. E a causa é porque está quase sempre tão junto à Sua Majestade, que daí lhe vem a fortaleza. Creio que será bom contar-vos alguns dos trabalhos que eu sei passarem-se com certeza. Nem todas as almas serão, talvez, levadas por este caminho, ainda que duvido que vivam livres de trabalhos cada terra, de uma maneira ou de outra, as almas que, de tempos a tempos, gozam tão deveras de coisas do céu. Embora eu por mim não tivesse em vista a tratar disto, pensei que alguma alma, que se veja nestes trabalhos, lhe será grande consolo saber o que se passa nas almas a quem Deus faz semelhantes mercês, porque então parece verdadeiramente estar tudo perdido. Não os levarei pela ordem como sucedem, mas sim como se me oferecerem à memória. E quero começar pelos mais pequenos, que é uma gritaria das pessoas com quem se trata, e até mesmo daquelas com quem não se trata, e que nunca na vida pareceu que se podiam vir a lembrar dela, que se faz santa, que faz extremos para enganar o mundo, e para fazer aos outros ruins, que são melhores cristãos sem essas cerimônias. E deve-se notar que não há aqui cerimônia nenhuma, a não ser procurar guardar bem o seu estado. Os que tinha por amigos, apartam-se dela e são os que lhe dão pior bocado, e são dos que muitos se sentem, que anda perdida aquela alma dizem, e notavelmente enganada, que são coisas de demônio, que há de ser como aquela e aquela outra pessoa que se perdeu, e ocasião de que decai a virtude, que traz enganados os confessores, e vão ter com eles a dizer-lhe, trazendo-lhes exemplos do que acontece a alguns que por aqui se perdem, mil maneiras de mofas e ditos deste teor. Sei de uma pessoa que teve muito medo de não haver quem a confessasse, segundo andavam as coisas, mas, por serem muitas, não há para que deter-me.
E o pior é não passarem depressa, mas ser toda a vida, e o avisarem-se uns aos outros que se guardem de tratar com pessoas semelhantes. Dir-me-eis que também há quem diga bem: ó, filhas, e como são poucos os que acreditam nesse bem, em comparação dos muitos que